Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, com muita alegria estamos no ar mais uma vez, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a nossa emissora da Fraternidade, também pelo site radioriodejaneiro.digital, além de depois entrar no YouTube para vocês acompanharem. E o nosso programa, o programa Luz na Penumbra vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, 2 programas por dia, 2 estudos por dia de livros de Allan Kardec, e o livro Obras Póstumas é estudado todas as quartas-feiras, das 21 às 21h25, com reprises às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã de quinta-feira. Virou meia-noite, né? Quarta-feira estamos aqui com um programa novo, né? Com um estudo novo, que a gente faz em sequência, e logo depois da meia-noite, às 3 horas da manhã, tem a reprise, às 6 horas da manhã tem a reprise. Ah, João, mas esse horário não dá para mim, às quartas-feiras eu tenho um compromisso lá no centro, e aí como é que eu faço para ouvir o programa Luz na Penumbra, ouvir o estudo do livro Obras Póstumas? Você pode entrar no site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital, entrar lá em programação, aí tem um ícone chamado Programas, você vai entrar ali nos programas e tem todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. Você clica no Luz na Penumbra, vai lá na data de quarta-feira, e aí você vê, né, o primeiro programa de 25 minutos, de quarta-feira, do Luz na Penumbra, é exatamente o programa de estudo de obras póstumas. Você pode baixar ou você pode ouvir ali no teu computador ou no teu telefone, no seu celular, sem problema nenhum. Fácil. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a Rádio Rio de Janeiro. Pode entrar em contato pelo WhatsApp no 984867633, 984867633, DDD 21, que é da cidade do Rio de Janeiro. E aí você diz, olha, eu gostaria de mais informações sobre Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas, consegue me ajudar com essa dúvida que eu tenho? Não tem problema nenhum. Tem que ser relacionado ao tema ou relacionado a como você faz para acompanhar o nosso programa, a nossa Rádio Rio de Janeiro. E temos, é claro, o Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Se você está acompanhando agora pelo rádio, pela internet, a Rádio Rio de Janeiro, o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas, é porque vários e vários irmãos, graças a Deus, nos ajudam com essa contribuição mensal para o Clube da Fraternidade. Você pode contribuir a partir de R$20, abaixo desse valor fica inviável para nós por conta das despesas com boleto, as despesas bancárias, né? As tarifas bancárias, que são muito altas, já reduziu bastante, a gente vem negociando sempre com os bancos e aí consegue reduzir, ou então através do Pix. Você pode fazer um Pix, é só entrar lá no site da rádio, de novo, radioriodejaneiro.digital, tem lá como contribuir, Clube da Fraternidade, como contribuir. E aí você vai ver as informações do Pix. Aí Pix você pode fazer até de centavos, né? Eu vou fazer aqui de 10 centavos porque é o que está sobrando ali na minha conta, não vou precisar. Aí faz de 10 centavos, não tem problema nenhum, não. Pelo menos eu acho que não tem, né? Então, vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas.
Estamos... eu não falei o telefone, gente, olha só. Clube da Fraternidade, telefone e WhatsApp é o 21 3386 1422. 3386 1422. Falei do Clube da Fraternidade, já esquecendo de falar do telefone e WhatsApp. Mas está aí, 3386 1422. Vamos então ao estudo do livro Obras Póstumas, Constituição do Espiritismo, é o capítulo que estamos estudando, parágrafo 10º, Allan Kardec e a Nova Constituição é o título. Diz o seguinte, então: como prelúdio da nova Constituição do Espiritismo que ele elaborava e a externação da sua maneira de ver com referência à sua posição pessoal, tem perfeito cabimento neste preâmbulo as considerações que passamos a reproduzir, extraídas da exposição que, a propósito da Caixa do Espiritismo, ele fez à Sociedade de Paris em 5 de maio de 1865. Aqui, então, não sei quem escreveu este preâmbulo, mas dizendo, né, que o Kardec tinha feito essas considerações que vamos ler a partir de agora, em 5 de maio de 1865, a respeito da Constituição do Espiritismo. Vamos então ao texto de Kardec. Muito se há falado dos proventos que eu retirava das minhas obras. Certamente, nenhuma pessoa séria acredita nos meus milhões, a despeito da afirmação dos que diziam saber de boa fonte que eu mantinha um trem principesco, carruagens a 4, e que em minha casa se andava por cima de tapetes d'Aubusson. Isso está na Revista Espírita de junho de 1862, continua Kardec. Além disso, não obstante o que disse o autor de uma brochura que conheceis, provando por meio de cálculos hiperbólicos que o meu orçamento de receita ultrapassa a lista civil do mais poderoso soberano da Europa, porquanto só na França 20 milhões de espíritas são meus tributários, revista de julho de 1863, há um fato mais autêntico do que os seus cálculos, isto é, que eu nunca pedi a ninguém, que nunca ninguém me deu nada para mim pessoalmente. Numa palavra, que não vivo a expensas de quem quer que seja, pois que das somas que voluntariamente se me confiaram no interesse do Espiritismo, nenhuma parcela foi desviada em meu proveito. E tem uma nota aqui que diz o seguinte: essas somas se elevavam naquela época ao total de 14.100 francos, cujo emprego a favor exclusivamente da doutrina se acha justificado pelas contas. Ou seja, Kardec empenhava tudo para a divulgação da doutrina, tudo para que a doutrina pudesse ser cada vez mais conhecida e cada vez chegasse a mais pessoas, claro. Continuando Kardec. As minhas imensas riquezas proviriam, pois, das minhas obras espíritas. Conquanto essas obras tenham alcançado inesperado êxito, quem quer que esteja um pouco iniciado em negócios de livraria, sabe que não é com livros filosóficos que se ganham milhões em 5 ou 6 anos, quando sobre as vendas não se tem mais do que os direitos de autor, que não passam de alguns cêntimos por exemplar, mas, avultado ou mínimo, sendo esse lucro fruto do meu trabalho, ninguém tem o direito de se imiscuir no emprego que lhe dou. Comercialmente falando, estou na posição de qualquer homem que colha o fruto de seu trabalho. Corro os azares de todo escritor que tanto pode ser bem-sucedido como pode sofrer um malogro. Quem quer que tenha visto a nossa
habitação outrora e a veja hoje, poderá atestar que nada mudou na nossa maneira de viver depois que entrei a ocupar-me com o Espiritismo. Ela é agora absolutamente tão simples quanto o era antigamente. É, portanto, manifesto que meus lucros, quaisquer que tenham sido, não deram para nos proporcionar os gozos do luxo que se segue daí. E aí ele faz essa pergunta, né? Que se segue daí? Bem, meus irmãos, Kardec aqui nos mostrando que, primeiro, se ele tivesse lucro, o lucro, ele poderia usufruir desse lucro. Ele disse, né, e está claríssimo, que todos os recursos que provinham da venda dos livros, que era mínimo, ele fala em cêntimo por volume, por livro, a maior parte fica com aquele que publica, o editor do livro, mas para ele sobraria muito pouco de cada livro. Ah, são 20 milhões de espíritas na França, tá, mas nem todos compravam os livros. Às vezes eles iam a bibliotecas, às vezes eles liam em parceria com outras pessoas, um emprestava para o outro. E mesmo se fosse, por exemplo, 20 milhões, cada livro poderia render aí 5 centavos, né? Passando aqui para o português, 5 centavos. 5 centavos vezes 5 milhões dá uma coisa aí que até o Luciano ficou ali, né, achando que isso é muita coisa, mas não é não, Luciano. Não é muita coisa não. 5 centavos vezes 20 milhões dá 1 milhão. Certo? É isso? Por aí. 1 milhão. Só a gente fazer as contas. Só dividir por 20, os 20 milhões. 1 milhão. Isso ao final desse tempo longo que você faz para vender para 20 milhões de pessoas o livro. Né? Você tem um tempo longo. Não é assim de uma hora para outra. E é como Kardec estava dizendo aqui, que é tudo aplicado no Espiritismo. Bem, meus irmãos, vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra e estamos fazendo o estudo de obras póstumas de Allan Kardec, no capítulo Constituição do Espiritismo, e agora entramos no parágrafo 10º, que é Allan Kardec e a nova Constituição. Nós estamos, então, lendo um texto de Allan Kardec em que ele, primeiro ele faz esse texto, ele escreve esse texto porque diziam que ele tinha uma vida na babesca, né? Uma vida na riqueza, que tinha carruagens e outras coisas mais, né? Que ele andava por tapetes caríssimos dentro de casa e por aí vai. E ele está demonstrando aqui que não é assim, que ele ganhava muito pouco e que o que ele ganhava era do trabalho dele como professor. A esposa dele dava aula de piano, né? Então eles viviam dos recursos que eles geravam com o trabalho deles. Tudo o que eles conseguiam de recursos da venda dos livros, ele tirava, exatamente, ele aplicava, melhor dizendo, na própria doutrina, na divulgação da doutrina. Continua o texto de Kardec. Tirando-me da obscuridade, o Espiritismo me lançou num novo rumo. Em pouco tempo, vi-me arrastado por um movimento que me achava longe de prever. Quando concebi a ideia de O Livro dos Espíritos, era minha intenção não me pôr de modo algum em evidência e permanecer desconhecido, mas, para logo ultrapassados os limites que eu imaginara, isso não me foi possível. Tive de renunciar ao meu gosto pelo isolamento, né? Sob pena de abdicar da obra empreendida e que crescia de dia para dia. Foi-me preciso ceder à impulsão e tomar-lhe as rédeas. À proporção que ela se desenvolvia,
mais vasto horizonte se desdobrava diante de mim, ele distanciava os lindes. Compreendi então a imensidade da minha tarefa e a importância do trabalho que me restava fazer para completá-la. As dificuldades e os obstáculos, longe de me atemorizarem, redobraram as minhas energias. Divisei o fim objetivado e resolvi atingi-lo com a assistência dos bons espíritos. Sentia que não tinha tempo a perder e não perdi, nem em visitas inúteis, nem em cerimônias estéreis. Foi a obra de minha vida. Dei-lhe todo o meu tempo, sacrifiquei-lhe o meu repouso, a minha saúde, porque diante de mim o futuro estava escrito em letras irrecusáveis. Meus irmãos, ele queria ficar isolado, ele queria ser uma pessoa desconhecida, sabe, comum. Tanto é que ele troca o nome, ele não assina como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele assina como Allan Kardec, que era um nome desconhecido de todos. Foi revelado esse nome como tendo sido o nome de uma encarnação dele como um sacerdote druida, um sacerdote lá dos celtas, aliás, um druida, que é um sacerdote dos celtas, era antes da reencarnação dele como João Batista, né? Então, ele utilizou esse nome de uma encarnação anterior dele para que ele não ficasse confundindo, né? Para que não confundissem a obra anterior dele como Hippolyte Léon Denisard Rivail com a obra atual dele, que seria a obra dos espíritos superiores. Então ele está dizendo agora aqui que ele teve que sair, teve que se mostrar para as pessoas e divulgar, tanto é que ele fazia viagens para poder divulgar a doutrina, cada vez mais viagens para divulgar. Então ele ficava realmente numa situação bem complicada, e disse aqui, dediquei-lhe todo o tempo que tinha, sacrifiquei-lhe o meu repouso. Consta que Kardec dormia 3 horas por noite, né? Porque não tinha jeito, tem uma hora que o corpo reclama e você tem que dormir. Mas ele sacrificava e com isso, inclusive, ele foi afetando a saúde física dele, né? Continuando. Sem me afastar do meu gênero de vida, nem por isso essa posição excepcional deixou de criar-me necessidades a que só os meus recursos pessoais, muito limitados, não me permitiam prover. Seria difícil ao outrem imaginar a multiplicidade das despesas que aquela posição acarreta e que, sem ela, eu teria evitado. Ou seja, Kardec está colocando aqui que, além de tudo, todas as despesas de divulgação do Espiritismo vinham para ser completas através desses recursos que vinham dos livros. Então ele pagava, claro, as viagens, ele estava a serviço do Espiritismo, aquelas viagens tinham que ser pagas pelo dinheiro da caixa do Espiritismo, como ele fala. Não é possível, ele não tinha recursos para bancar isso. Então ele se utilizou dos recursos do Espiritismo para o próprio Espiritismo. Continuando. Pois bem, senhores, o que me proporcionou suprimento aos meus recursos foi o produto das minhas obras. Digo-o com satisfação, foi com o meu próprio trabalho, com o fruto das minhas vigílias que provi, em sua maior parte, pelo menos, às necessidades materiais da instalação da doutrina. Levei, assim, uma larga contribuição à caixa do Espiritismo. Os que ajudam a propagação das obras não poderão, conseguintemente, dizer que trabalham para me enriquecer, porque o produto da venda de todo livro, de toda assinatura da revista,
redunda em proveito da doutrina e não do indivíduo. Aqui Kardec está reforçando mais uma vez aquela colocação dele de que todos os recursos que vinham da doutrina espírita eram aplicados na divulgação, no desenvolvimento da própria doutrina espírita. Continuando Kardec. Mas prover ao presente não era tudo. Importava também pensar no futuro e preparar uma fundação que depois de mim pudesse auxiliar aquele que me substituísse na grande tarefa que terá de desempenhar. Essa fundação, a cujo respeito ainda devo guardar silêncio, se prende à propriedade que possuo e é em vista disso que aplico em melhorá-la uma parte do que ganha. Como estou longe dos milhões com que me gratificaram, duvido muito que, sem embargo das minhas economias, os meus recursos me permitam jamais dar a essa fundação o complemento que eu desejara ela tivesse ainda em minha vida. Uma vez, porém, que a sua realização está nos desígnios dos meus guias espirituais, se eu próprio não o fizer, é provável que um dia ou outro isso se fará. Enquanto aguardo, vou elaborando os planos a que ela obedecerá. Aqui Kardec mostrando a confiança absoluta na espiritualidade superior. E é óbvio, a espiritualidade superior encaminha para os seus locais adequados todos aqueles que realmente vão fazer parte desse trabalho de alguma forma. Nada na obra de Deus fica realmente esquecido, nada na obra de Deus fica sem sequência. Tudo na obra de Deus tem sequência, tem planejamento, tudo na obra de Deus é perfeito. Se não é perfeito é porque tem o dedo do homem. O ser humano, ele complica tudo. Me lembro do livro Espiritismo e Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, onde ele fala o seguinte: a natureza é perfeita, mas o espírito de sistema do homem complica tudo. Nós precisamos complicar as coisas, gostamos de complicar as coisas. Se eu tenho um caminho a percorrer, ao invés de eu percorrer pela linha reta, eu quero ficar dando voltas, voltas e mais voltas. Se eu posso resolver um problema agora, eu vou adiando, porque acho que o problema vai se resolver sozinho. E não vai. Se temos alguma coisa a fazer, façamos logo. Ou então, tenhamos a inteligência, a possibilidade de analisar quando é o melhor momento para se fazer determinada coisa. Por exemplo, eu tenho que chamar a atenção a um irmão. Ok, eu vou chamar a atenção a um irmão. E aí, ao chamar a atenção a um irmão, eu vou chamá-lo diante de outras pessoas. Não posso fazer isso. Então tem muita gente aqui, eu não posso fazer isso. E eu, ao chamar a atenção, vou dizer, essa é a minha opinião, eu posso estar completamente enganado, mas é assim que eu penso. Bem, meus irmãos, nós estamos terminando este programa de hoje e queremos que você permaneça aí ligadinho na Rádio Rio de Janeiro, pois vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso Antônio de Pádua. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo,
da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje nós vamos aqui ver uma mensagem do nosso irmão, muito querido de todos, né? O Emmanuel. Mandou uma mensagem em Paris em 1861. Mensagem sobre o egoísmo. Vocês veem que coisa interessante, né? Capítulo que fala de amar o próximo, em tratar do egoísmo. Porque o egoísmo é o contrário do amor ao próximo. O amor ao próximo é o altruísmo. Amor ao outro. O egoísmo é o amor só a si próprio. E realmente é uma conduta que talvez seja a que mais atrapalha a nosso progresso em direção ao seio de Abraão, como dizia Jesus. É uma luta difícil nossa contra o próprio egoísmo, mas nós temos que fazer isso, porque no passado muito distante, 3 milhões, 4 milhões de anos, quando nós começamos a surgir aqui, os primeiros hominídeos, os australopitecos, o homem estava deixando de ser macaco para virar gente. Foi de muita importância para nós o egoísmo. Foi também muito importante a violência. Por quê? Na lei da selva, para sobreviver, você tem que ser violento, tem que ser egoísta. Como são todos os animais. Até as borboletinhas, que vocês acham muito bonitinhas, também são egoístas e são violentas. O gato, o cachorro, a minhoca, todos são. Porque eles são instinto puro. Como disse aqui na Lei do Amor, o nosso irmão Lázaro. O instinto é sobrevivência, lei da selva. Então, se você tem que sobreviver, você não está preocupado com o outro. Faz parte. Mas levou milhões de anos essa história nossa. Milhões de anos. Até que nós, já como homens, Homo sapiens, começamos já a tentar perder isso, ou seja, daquele mundo primitivo que já foi este planeta, houve uma transição planetária, como tem prevista a outra agora, de sair de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Porque nesse primitivismo, como diz nós, pelo egoísmo, pela violência nossa, cometemos diversas atrocidades. E criamos muitas expiações para nós, coisas que vamos ter que provar que não queremos mais fazer. E é o que está acontecendo. Viemos para esse mundo de provas e expiações. E estamos aqui lutando para resolver essa pendência, ou essas pendências. Então, o nosso irmão Emmanuel vai falar sobre isso, sobre o egoísmo. Eu antes estou dizendo que nós não podemos... Não é que ninguém vai concordar com o egoísmo, mas temos que entender que ele foi uma alavanca no começo, foi uma picareta para quebrar a montanha. Agora não precisa mais, a montanha já foi derrubada, já está um terreno plano, tudo direitinho, bem plantado, jardim florido. Para que eu vou querer picareta, dinamite? Não tem necessidade. Então, é que o Emmanuel vai nos propor isso, para a gente abandonar essa ideia do egoísmo, da violência, que não é mais necessária. Vamos ver aqui o que ele diz. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Justamente, vocês acham que aqueles hominídeos da Idade da Pedra tinham alguma moral? Não estavam preocupados com o progresso moral, estavam preocupados com a sobrevivência. Então, quando já sobreviveram,
já dominaram o planeta, nós já dominamos o planeta, agora é a hora de avançarmos moralmente. Mas ainda temos dentro de nós aquele bichinho do egoísmo. É o que Emmanuel está falando. Ele vai desaparecer da Terra, porque ele é que impede o progresso moral do planeta. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer elevar-se na hierarquia dos mundos. Ou seja, é ao Espiritismo que cabe a tarefa de elevar a Terra na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Ou seja, nós temos que apontar nossa força, nossa coragem para combater o egoísmo. Você vê que Emmanuel até desliza aqui, porque ele fala que usar nossas armas. Então vocês veem que até para usar um termo metafórico, ele usa algo dos violentos e egoístas, né? Mas vamos entender como uma licença poética, né? Uma figura de linguagem. Mas vocês veem como é que está ainda dentro de nós, até no nosso linguajar, quando queremos explicar ao outro aquilo que é necessário, usamos até como linguagem essas figuras que lembram a violência. Ele podia ter dito instrumento, ferramenta, mas está dentro de nós ainda. Dentro dele também, porque ele é muito parecido conosco. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É verdade, o egoísmo é tudo isso. O interesse pessoal, o egoísmo, o orgulho, soberba, é tudo o mesmo pacote. A inveja, está tudo no mesmo pacotão. Eu quero para mim, é para mim, eu mais mim. É isso aí que nós vivemos. Estamos acostumados, mas vamos ter que mudar. Esse mundo vai ter que se transformar num mundo de fraternidade. Temos que ser fraternos. Sermos irmãos uns dos outros. Não competidores, concorrentes uns dos outros. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? E diz aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Aquilo que eu tenho falado ultimamente. Na hora de dar o testemunho, na hora de confessar Jesus, na hora que você confessar que é cristão, mesmo com tudo isso, sabido, anotado, nós preferimos ouvir outros cantos, outras promessas, que no fundo sabemos que são falsas, mas que aparentemente nos iludem. Nós nos deixamos iludir. Por falta de coragem de dizer, não pactuo com isso. Não pactuo com o egoísmo, com a mentira, com a traição. Não pactuo com isso. Ah, mas você vai perder isso, vai perder aquilo. Eu como Pilatos. Ele disse, não vou me meter, porque se eu arrumar encrenca aqui com esse povo, vão fazer cangancha minha lá em Roma. Eu estou aqui provisoriamente, porque ele não era efetivo. O procurador verdadeiro, o comandante-geral, o governador da Palestina, estava lá na Síria, em Damasco, que era a sede. Ele era ali um preposto. Sabia que era um cargo aí instável, podia a qualquer momento ser mandado embora. Então não ia arrumar uma fofoca lá entre os judeus e um condenado lá, para sair esse zum lá em Roma, ele perder a boquinha. Então, para não perder a boquinha, ele, mas é mais um que vai morrer, vida que segue. Aí é que tá. Então nós hoje estamos assim, para não perder uma boquinha que nós temos, deixamos acontecer, fechamos os olhos para um monte de barbaridade que acontece. E na hora de dizer, não faço isso, não pactuo com isso, não tenho nada a ver com isso. Eu sou cristão, sou espírito, não pactuo, mas está falando mais do nosso egoísmo, pensando só no nosso conforto pessoal. E é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo sua missão. Você vê que é o egoísmo que atrapalha o cristianismo.
Ele está dizendo aqui. É o nosso interesse pessoal que atrapalha. Porque na hora de dar o testemunho, nós, não é nada disso. Vida que segue. E aí? Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Cabe a nós, os cristãos, combatemos o egoísmo e interesse pessoal. Vamos lá. Dentro de si, quem está falando é dos outros, não. Vocês prestem atenção, não é dos outros, não. Ele falou que é coragem para vencer a si mesmo. Essa coragem, esse egoísmo é interno nosso. Ele não está falando do egoísmo dos outros, não. Cada um que combate o seu próprio egoísmo. Eu tenho a obrigação de combater o meu. Não tenho obrigação, nem que me meter no egoísmo dos outros. Até não é da minha conta eu ficar, você é egoísta, tem que deixar de ser egoísta. Não cabe a mim isso. Isso aí, estou ali julgando os outros. Não, eu tenho que combater o meu egoísmo. Quando por causa do meu egoísmo, do meu interesse pessoal, eu deixo de defender o Cristo. Então é comigo o problema que eu tenho que resolver. Segue aqui. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isso é preciso que primeiro expulseis do vosso coração. Eu acho que neste momento nosso planeta está com certeza vivendo a hora de separação dos bodes e das ovelhas. Agora, nós sempre achamos, eu também, todo mundo, que isso ia ser assim. É chegar um grande espírito, mentor, ou vários deles, separar, você é bode, você é ovelha, você é joio, você é trigo. E nós aqui que nos julgamos, ou nos esforçamos para ser trigo, né, para ser ovelha, ficaríamos assim olhando, cada um tem os seus problemas, foram separados. Mas não, eu estou acreditando que não é assim que a coisa vai funcionar. Não é. Esses espíritos, sei que vão ver, nem sei se vão ver nada disso, mas essa mentalidade nova no mundo vai apertar a gente, vai chegar para cada um e dizer, vem cá, você é o quê? É você que vai decidir. Você é bode ou você é ovelha? Você é trigo ou você é joio? Você está com Cristo ou está contra o Cristo? Você é Cristo ou é anticristo? É cada um. Sou eu que vou decidir a minha vida, eu que vou dizer se eu sou ou não sou. E eu não vou poder mentir. Não, eu sou cristão de primeira ordem, da prateleira de cima. Eu faço tudo, como diz Jesus. Eu bati no peito, Senhor, Senhor, Jesus, nem te conheço. Aquele que fica dizendo, Senhor, Senhor. Não é isso não, amigo. O que você fez pelo cristianismo? Não vou querer que você vá lá para a arena enfrentar os leões, como os primeiros cristãos fizeram. Não é necessário isso. Mas não podemos nos omitir. Cada um que se omita perante as barbaridades que ocorrem hoje no mundo, que acha que isso é assim mesmo, isso é moderno, deixa para lá, não é comigo, não é minha filha, não é meu filho. Mas eu vou... Não, porque de repente, quem sabe, vai dar uma melhorada para mim. Amigo, é você que vai dizer se você é ou não é. E ninguém vai se surpreender. Quando diz, não, mas você que fazia, batia a palma para essas coisas? Mas eu não fazia nada demais. Batia a palma, amigo. Então, é difícil hoje em dia, está muito difícil. Se manter firme na convicção de que você é cristão. Combater o egoísmo dentro de você, dentro de nós. Eu tenho que combater o egoísmo dentro de mim. Porque está grande. Meu interesse pessoal está grande. Interesse que eu tenho nos meus, minha família. Eu estou falando de mim. Porque é difícil. Apenas eu estou tentando perceber os momentos em que eu tendo a agir assim para me frear. Muitas vezes não consigo. Não consigo. Aquela vaga no estacionamento está lá embaixo. Eu vejo vem chegando um carro, acelero para chegar primeiro e pegar a vaga para mim. Quando eu vejo,
já fiz. Esse é o meu egoísmo. A gente faz isso toda hora, gente, as pequenas coisas. Não pensem que aquele grande egoísmo são as pequenas coisinhas. São as mais difíceis de serem eliminadas. O grande egoísmo, o grande interesse pessoal, com certeza esse nós já, graças a Deus, desses nós já nos livramos. Nós temos agora que combater os pequenos pecadinhos que ainda estão aqui dentro de nós. É por isso que Jesus estava dizendo lá, não é só aquele que ouviste o que foi dito, que cometer assassinato vai ser julgado pelo conselho, em juízo. Eu vos digo, porém, aquele que se levantar contra seu irmão, chamá-lo de louco, fizer cara de nojo para ele, vai também ser condenado em juízo. Ah, mas o que tem uma cara feia só? Pois é. É só uma cara feia, mas porque você não é capaz de matar ninguém, de roubar ninguém. Não somos mais capazes dessas atrocidades. Está na hora de nós lutarmos contra as pequenas coisinhas. E o egoísmo é que uma dessas coisas, quando é pequenininha, é mais difícil de ser, porque ele surpreende a nós mesmos. Nós não percebemos, às vezes, que estamos sendo egoístas, gente. Estamos deixando passar coisas, preocupados mais com o nosso interesse. Não vou me meter nisso. São essas pequenas coisas. E é disso que o Emmanuel fala. Nós temos que lutar contra isso. Temos que ter coragem. A coragem da fé. Esse livro vai falar mais adiante disso. A coragem da fé. Nós vamos chegar lá até o final do ano, nós vamos estudar essa parte. E vamos ver. Essa é a ideia. Combater algo que está dentro de nós. Não temos que nos preocupar com o egoísmo dos outros. É cada um que resolve o seu problema, o seu egoísmo, a sua falta de firmeza, a sua negação ao Cristo. É cada um. Eu tenho que lutar por mim. Tenho que lutar contra isso. Essa luta é minha. Por isso que ele fala coragem, isso aqui, para vencer a si mesmo. De coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer aos outros. Nós temos que vencer a nós mesmos. Já está na hora. Já está na hora. Podemos ficar esperando o quê? Então, ouvi o nosso irmão Emmanuel, uma mensagem pequena, mas muito importante, que ele foi tocar lá no ponto que atrapalha todo o resto do capítulo, porque se mantivermos o egoísmo, não conseguiremos nunca executar a lei do amor. Não há como. Tudo aquilo que o Lázaro, que o Fenelon e que o Sanson falaram, que nós estudamos nos programas anteriores, não vai conseguir ser posto em prática por causa do nosso egoísmo. Então, Emmanuel foi curto, mas foi direto. Vamos realmente aceitar essa instrução, nos esforçarmos, ficarmos atentos para quando estivermos sentindo aquela vontade de ser mais que os outros, chegar na frente, conseguir primeiro, não sei o quê, vamos pensar melhor. Lembra, puxa vida, Emmanuel falava isso. Então, vou tentar pelo menos agradar o Emmanuel, já que eu não tenho coragem de agradar o Cristo, tentar agradar pelo menos o Emmanuel, que já é um passo. E aí, quem sabe nós vamos ter outra chance em outra encarnação para darmos continuidade a esta tarefa. Estaremos no mundo de regeneração, possivelmente, para dar continuidade a esta tarefa. Mas vai depender do que fizermos nesta encarnação. Cabe a cada um ver onde é que está pegando. Não é ninguém que vai acusar a mim, ou a um ou dois. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Nós temos que nós mesmos nos olhar no espelho e ver
como é que estamos agindo, em que nível está nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa soberba, nossa inveja, como está. E aí, sermos honestos conosco mesmos e humildes perante Deus. Isso é o que importa. Por hoje vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.